Muito boa noite a todos que estão hoje aqui comigo. E bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que vão assistir em qualquer horário. Os nossos desejos é que você esteja bem, em conexão com Deus, com essas mensagens edificantes. Meu nome é Andréa. Eu, junto desse grupo, coordeno os trabalhos de estudo da série psicológica. Esse estudo está vinculado à Casa Espírita André Luiz, aqui de Alfenas, conhecida como Sarai. Nós fazemos esses encontros todas as quartas-feiras, às 19 horas. Você que está nos acompanhando na gravação, sinta-se à vontade, caso queira participar das nossas reuniões. Eu vou colocar o link de participação aqui embaixo na descrição. Vou já pedir para que você possa curtir esse vídeo, se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhem com aqueles que você julga que seja que possa se interessar. E, se quiser, será muito bem-vindo aos nossos encontros aqui ao vivo. Nós temos pessoas de Alfenas vinculadas à Casa Espírita, mas nós temos pessoas também de muitos outros lugares, inclusive de estados diferentes, do estado de São Paulo, do Amapá, interior de São Paulo, capital. Então, você é muito bem-vindo. Nós estamos estudando, começamos hoje, fizemos semana passada apenas uma introdução da série psicológica. O livro, de fato, começa hoje. Esse livro aqui, ó, O Homem Integral. Eu vou colocar na apresentação as falas, né, o que está escrito com comentários. Entretanto, se você tiver condições de comprar o livro, vai ser muito bom para você, porque você pode fazer anotações e você também contribui para as obras da Mansão do Caminho. Então, eu convido vocês a adquirirem o livro, caso possam. Se não puder, fazemos por aqui mesmo, né? Bom, então, para iniciar os nossos estudos desta noite, vamos pedir a Jesus abençoe o nosso trabalho. Então, em nome de Jesus, nós damos por iniciado o nosso trabalho, que Jesus abençoe, nos oriente, encaminhe espíritos que possam nos ajudar a compreender suas lições, a refletir sobre elas e, principalmente, a praticá-las no nosso dia a dia. Que esse trabalho de autoconhecimento possa frutificar para nós mesmos e criar também condições para que possamos ser exemplo para aqueles que nos rodeiam, exemplo de paciência, de abnegação, de resignação, enfim, que possamos modelar Jesus e na nossa atitude nós possamos ser modelo para alguém que esteja ao nosso lado. Com essa boa vontade e essa intenção de nos melhorar sempre, nós agradecemos a Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, a oportunidade que temos dessa experiência do aqui e agora. Agradecemos a todos aqueles que estão aqui conosco, nessa união de pensamento, de objetivos, que o nosso objetivo possa ser abençoado, que nós possamos nos fortalecer uns aos outros. E nesse momento, solicito a Jesus, a espiritualidade amiga, em nome de Jesus, possa abençoar cada um de vocês, tanto esses que estão ao vivo agora neste momento, quanto aqueles que esse vídeo chegará. Sintam-se abençoados, vibro por saúde e paz para todos vocês. Que assim seja, graças a Deus. Olá, Beth, seja muito bem-vinda. Acabamos de fazer a nossa prece. Bom, então, em nome de Jesus, boa noite, Oi, André, Beth. Rosane, Sônia.
Ana Lúcia, Eduardo, que eu não conheço, tudo bom? Boa noite. Vai conhecer já já. O Eduardo é bem Com certeza. participativo. Graça. Bem, então, Eduardo, já que seu nome foi citado, nós iniciamos a introdução hoje, então na introdução não faz muito sentido aquele nosso exercício, né? Mas já já começaremos os capítulos, e aí eu gostaria já de lançar, mas não precisamos conversar sobre isso hoje, é mais para a gente começar a pensar se vamos continuar naquela dinâmica de reflexão no início do capítulo, no final do capítulo, você pensa, se quiser falar alguma coisa agora, fica à vontade, se não, você pensa e fala também nas próximas, porque nós vamos levar alguns encontros para vencer a introdução, né? Com certeza. Esses capítulos agora desse livro eles são maiores do que o Jesus e a Atualidade. Eles são divididos em partes, então talvez então a proposta aqui aí para vocês pensarem é a gente, ao invés de fazer no final e no início do capítulo, a gente fazer por cada parte, porque cada parte vai ter aí o que seria equivalente a um capítulo de Jesus e Atualidade, né? Então, aí fica a ideia para a gente poder debater se o Eduardo está disposto a continuar fazendo naquela dinâmica e se o pessoal, né, que participa também acha que vale a pena. Vocês querem falar alguma coisa agora antes de começar? Querem pensar um pouquinho, depois a gente fala? Pode falar, Eduardo. Acho que é muito tarde a gente continuar. Eu ainda não tive contato com o livro. Eu quero ler, ver a organização, como você falou, para depois a gente trocar uma ideia, né, de como a gente faz esse acompanhamento, talvez semelhante ao que estava antes do autodiagnóstico ou de outra forma, porque eu acho importante a gente recapitular durante o capítulo, ver depois também, porque é uma jornada, né? Então a gente vai fazendo esses pontos de parada para ter essa referência. E dessa vez eu comecei aqui as minhas anotações de forma diferente, com o caderninho do lado, quero anotar tudo que foi importante para ter o livro pessoal aqui. Legal, bacana. Meu livro tá tudo cheio, eu anoto no livro mesmo. Porque o caderninho não deu certo, que eu sou preguiçosa, sabe? Mas meu livro eu vou anotando, e eu convido vocês a fazerem a mesma coisa. E também tem. Então tá, então vamos fazer o seguinte: a gente pensa durante a semana. Você tem um livro? Eu vou pegar Tem em o PDF. PDF dele também, né? Usa PDF. Se você quiser dar uma olhada, eu já olhei aqui, aí a gente conversa durante a semana, troca uma ideia. E aí depois a gente traz semana que vem para ver o que o pessoal acha. Pode ser, gente? Pode ser assim? Sim, sim. Tá bom. Beleza. Eu também acho legal, assim, as paradas, as reflexões, né? E deu super certo. Em Jesus, essa atualidade, eu acho que vai dar certo agora também. Bom, então vamos lá. O homem integral. Eu não mudei muito, eu vou fazer a apresentação para vocês, a dinâmica aqui da apresentação, viu? Continua lá daquele jeitinho. Eu até queria, mas eu não. Eu queria pensar uma coisa diferente, mas eu acho que eu estou satisfeita com o azul, enfim, se alguém tiver alguma proposta, aí eu pensei em mudar e ficou, sabe? Tem time que está ganhando, não se mexe, André. Oi? Tem time que está ganhando, não se mexe, deu muito certo. Aí eu só atualizei, sabe? Mudei as imagens e tal, mas ficou o mesmo jeitinho. Ficou lindo. Só mudei aqui, porque em Jesus Atualidade, aí vamos, já começando, né, gente? Jesus, eu vou fazer essa revisão para quem está começando agora, não revisão, mas comparar um pouco, porque a gente já tem uma experiência, uma bagagem do primeiro livro, né? Então, assim, não é necessário que você tenha visto ou lido o primeiro livro, mas tem alguns momentos que eu vou resgatar um pouquinho, por quê? Porque no primeiro a gente não tinha experiência nenhuma, agora a gente já tem um pouquinho de experiência da organização, de como que Joana escreve, né? E aí, no Jesus e Atualidade,
era mais ou menos um ciclo que eu pensei, porque o livro fazia isso, ia remetendo, indo e voltando nos assuntos, nos 20 assuntos da atualidade. Nesse, eu não percebi isso. Eu percebi que ela vai falar de temas, que eu não posso adiantar muito, que é a introdução, né? Que vai ser esses temas da autodescoberta. Então, temas relevantes. Então, o que eu fiz? Eu não coloquei como ciclo, mas eu coloquei cada um dos 9 capítulos. Então, a obra é dividida em 9 capítulos, como eu já disse para vocês, um pouco maior do que... Oi, Gustavo, seja bem-vindo. Boa noite, uma satisfação tê-lo por aqui. Começamos agora, tá? A introdução do livro. E o que acontece? São 9 capítulos, eles não são muito pequenos. Então, eles são divididos em partes. Aí, cada parte, então, eu resolvi fazer assim. São 9, eu coloquei aqui, vocês vão ver um resuminho. Então, é como se eu tivesse feito o índice aqui para a gente ter uma visão global do que vai ser, tá bom? Então, o que acontece lá no índice? Cada um dos 9 capítulos vai ter um título e no próprio índice já vai ter as partes, as seções de cada capítulo. Então, só para a gente ter uma ideia de como é que é a dinâmica da Joana, né, nesse livro. Por exemplo, o capítulo 1, ela chamou de fatores de perturbação. Lembre-se que o processo é a compreensão do ser humano. Por isso, o nome do livro, o homem integral. Então, nós vamos querer compreender o homem de maneira integral. Porque se a gente fosse querer compreender o homem do ponto de vista físico, talvez a gente precisasse estudar anatomia, por exemplo. Concordam? É isso. Então, a proposta dela aqui é olhar para o homem, mas de um ponto de vista transcendental ou transpessoal. Mente, alma e mente, quer dizer, mente e espírito. Então, ela começa o primeiro capítulo com esse título, Fatores de Perturbação, ou seja, o que perturba o homem? Que foi um pouco do Jesus e Atualidade. Lembra que os temas que ela trazia eram esses fatores de perturbação. E aqui ela elenca 6, olha só. A rotina. Aí lembra Jesus e Atualidade, que a gente tinha, que a gente falou um pouquinho, de assuntos, talvez não está com o mesmo nome, mas que vai remeter nesse livro. Então, a rotina, quer dizer, aquilo que a gente faz automaticamente, sem a consciência desperta. Isso é um fator de perturbação. A ansiedade. Nossa, que tema mais moderno, né, gente? A ansiedade, depressão, ansiedade, é o que a gente ouve, né? Falar e muito as pessoas, me parece, ultimamente, que até assim virou um clichê dizer, nossa, sou ansioso, né? Assim, as pessoas estão tão acostumadas que elas normalizaram isso, né? O medo. Nós vivemos nessa tensão, nessa falta de confiança. Então, ela vai trabalhar o medo, a solidão e, eu não estou vendo aqui porque ele não mostra para mim, a liberdade. Bom, e assim vai. Eu não vou falar todos, tá? Eu não vou falar. Aí, cada vez que a gente for começar um capítulo, a gente pega essa caixinha, discute um pouquinho e daí começa a ler. Então, uma das propostas, Eduardo, talvez seja isso. A gente iniciar o capítulo dizendo, olha, ela vai falar disso, 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 disso. Aí a gente já, através disso, já fazer algo no sentido de uma autoavaliação em relação a quem, por exemplo, a rotina, como é, você é ansioso, não é? Sabe? Fazer uma autoavaliação e no final a gente fazer de novo, pode ser uma proposta, pegar os temas e ir olhando para nós mesmos e tentar pensar nesses títulos que ela aparece. E assim ela vai fazer em cada um dos 9 capítulos. Mas hoje nós não vamos iniciar o primeiro capítulo, hoje é a introdução. Então, aqui, esse slide é só para dizer para vocês como ela organizou o livro. Então, o livro está organizado nesses 9 capítulos, olha lá, ó, 1, 2, 3, que foi o primeiro slide, 4. Aí eu vou só ler o título, tá? O segundo capítulo, Estranhos Rumos, Seguros Roteiros.
O terceiro, a busca da realidade. Olha lá o autodescobrimento, né, gente? Quer dizer, a gente vive muitas vezes numa ilusão. Então, nós temos que buscar compreender essa realidade. O quarto, o homem em busca do êxito, ou seja, do sucesso. O que é sucesso, né? 5, doenças contemporâneas. Então, quer dizer, do que sofremos, né? Do ponto de vista físico e mental. O sexto, maturidade psicológica. O sétimo, planificação interior. O oitavo, o homem perante a consciência. E o último, o futuro do homem. Então, nós iniciamos hoje, 19 de janeiro de 2022, a introdução do livro O Homem Integral. Por que essa imagem? Lembra, para quem está começando agora, né? Para quem fez, eu vou pedir para relembrar, e para quem está começando, eu vou contar. Essa é uma interpretação minha, eu gosto muito de imagens, então as nossas leituras eu gosto, eu acho que a imagem nos marca, e o início de cada capítulo eu busco uma imagem de Jesus. Em Jesus e a atualidade foi assim, todas tinham ou Jesus ou algo relacionado a Jesus. E agora, sempre que eu conseguir fazer, eu vou tentar trazer Jesus, né? Porque, inclusive, aqui no Homem Integral, Joana vai nos dizer que Jesus é o modelo desse homem integral. Então, quais são as lições que devemos tirar da vida desse espírito que aqui esteve conosco? Então, a imagem é uma interpretação minha, eu já li a introdução, geralmente eu faço isso, eu leio o capítulo como um todo, escolho uma imagem que eu acho que tem a ver, então eu vou deixar a imagem aqui, a gente vai ler a introdução, depois vocês podem dizer se vocês concordam ou não, eu acho bacana isso, porque de repente cada um entende de um jeito, né? Por que essa imagem? Por que essa imagem? A hora que vocês olham para essa imagem, o que vocês veem? Vocês sentem, nem veem. Né? Eu sinto eu, criança, aprendendo com Jesus. Muito bem, Eterna Beth. criança, né? Isso mesmo. E Jesus humano muito pertinho da gente. Olha lá, ele está do lado, né? Tá vendo? Não é aquele Jesus que tá... Vocês já viram aquelas imagens de Jesus que está lá no céu? Podia ter olhado para a criança, mas ele lá em cima. Eu quis uma imagem de Jesus do meu lado. Ou seja, o Jesus terapeuta, o Jesus amigo, não o Jesus salvador, que está lá em algum lugar, mas o Jesus que está aqui, do meu lado, me dando lições, aprendendo, né, Beth? Então, Com bom, certeza. foi isso que me remeteu. Eu queria que a gente ficasse a semana. Eu convido vocês, se vocês comprarem essa ideia, ficar a semana com essa imagem na mente. Sempre que você tiver uma dificuldade aí nessa semana, lembra desse Jesus aí, olhando para você, rindo para você, te ouvindo, né? Te ensinando com muita alegria. Porque é isso que é esse nosso irmão mais velho. Eu Então, estou vamos ver? prestando atenção, Andréia, nas mãos de Jesus, né? Ele cruza as mãos com quem diz, meu Deus, deixa eu começar tudo de novo a ensinar. Ou então, Beth, ou então, olha uma interpretação interessante quando a gente interpreta. Eu não sei se vocês gostam disso. Eu sempre fui de observar as pessoas, eu gosto de observar. E quando você faz esse movimento, ou isso, eu faço muito isso aqui, ó, não sei se dá para ver. Às vezes, dependendo de quem eu estou conversando, eu cruzo os braços. Sabe o que isso significa? Eu não vou fazer nada por você. No sentido de eu não vou agir por você. Eu tô aqui do teu lado, mas a ação é de quem? É tua. Eu não vou te carregar, tá vendo? Então, hora que ele faz isso, olha, ele tá assim, eu tô aqui para te mostrar o caminho, para ser o modelo, mas quem tem que caminhar é você. É aquela velha frase dele que a gente ouve e às vezes não entende. Quem quiser vir após mim, tome a tua cruz e siga-me. Então é isso, né? Esse é o ensinamento dele.
ele nos ensina, ele nos apoia, mas ele não carrega a cruz de ninguém, cada um com a sua cruz, né? Então nós temos que tomar nossa cruz e caminhar. E esse caminhar é esse processo de autodescobrimento, de identificar quem somos nós. E essa pergunta, gente, é antiga. Quem sou eu? De onde eu vim e para onde eu vou? Essa é uma pergunta filosófica que não quer calar de todos os tempos. O homem é o quê? Aí, quando a gente faz essa pergunta, a resposta vai depender da concepção filosófica de cada um. Se perguntar para um materialista, ele vai te responder uma coisa. Se você perguntar para um religioso, ele vai te responder outra. Dependendo da religião, ele vai te responder outra. E assim vai. Se perguntar para um biólogo, ele vai te responder outra. Se perguntar para um psicólogo, ele vai te responder outra. E assim vai, não é verdade, gente? O que é o homem? Bom, se eu for perguntar para um biólogo, ele vai dizer o quê? É um mamífero. É um animal. Concorda, gente? Pura e simplesmente. Se eu for perguntar para uma religião, religioso, alguém que crê em Deus, ele vai dizer o quê? É uma alma, né? Ele vai ter essa ideia da transcendência. O materialista já não tem. O materialista vai dizer que o homem é o quê? Ele vai falar do homem, da mente, e que a mente é um subproduto da matéria, do cérebro. É uma expressão do cérebro. Então, o que é o homem é uma pergunta que, desde a época das cavernas, nós estamos nos debatendo com ela, né? E aqui, obviamente, nós vamos pensar no ponto de vista, já de acordo com o livro, integral, ou seja, já vê o homem como transcendendo a matéria. Mas isso é a Joana que vai nos dizer, não sou eu. Então, é isso. Comecemos a introdução. Comecemos a leitura de Joana. Olha só, as enciclopédias. Agora a gente fala de Wikipédia, né? Quase. Porque, assim, as enciclopédias antigas, que era aquele conjunto lá de livros, né? Mas que hoje foi tudo para o meio digital. Mas se você digitar aí no Google o que é o homem, ele vai te dar uma definição do homem. Então, as enciclopédias definem o homem como vamos lá, então, ó, tem várias características. Animal racional, como eu disse para vocês. Nós somos, o corpo é animal. É isso, na classificação zoológica da coisa, né? Animal racional, moral e social. Quer dizer, racional é o quê, gente? Que pensa, tem consciência de si mesmo, tudo bem? Vamos por partes. Então, animal, ou seja, fisiologicamente, é um animal. Mas, mentalmente, ele tem uma diferença dos outros animais, que está na mesma classe ali dele, né? Ele tem o que? Ele desenvolveu a capacidade de reconhecer-se na individualidade como si mesmo. Pelo menos até onde a gente sabe, né? É só o homem. Segundo, já entrando um pouquinho na doutrina espírita, no estudo da doutrina espírita, o que nós vamos ver? Que nessa etapa de humanidade, o homem é o que tem o pensamento racional contínuo. Então, a doutrina espírita nos ensina que alguns animais, eles têm o pensamento racional, mas ele é descontínuo. Certo? Porque ele está ainda em processo. Moral, ou seja, o homem tem algo que ele... Moral no sentido dele consegue identificar o certo e o errado. Ele consegue fazer esse raciocínio. Se eu devo ou se eu não devo. Não existe uma moralidade. O pensamento faz com que ele seja um animal moral. E social por quê? Porque nós convivemos no meio, né, de uma comunidade. Ele é mamífero, bípede, bimano, capaz de linguagem articulada
que ocupa o primeiro lugar na escala zoológica, ser humano. Então, é isso que é o ser humano, de acordo com as enciclopédias. Eu trouxe para vocês uma imagem para nos ajudar a pensar nisso. Uma imagem pensando na evolução, que tem mais a ver com o segundo parágrafo que eu vou ler do que com o primeiro. O que a gente vê nessa imagem? A gente vê aí a escala evolutiva do macaco, né, de um chimpanzé, evoluindo para os australopithecus. A nossa conhecida Lucy. Vocês conhecem a avó de vocês, a Lucy? Todo mundo lembra dela? Olha lá, é a segunda ali, ó. Tem um chimpanzé, depois tem um australopithecus, que é a Lucy. Quem não conhece a Lucy, vai no Google e digita para conhecer, gente. Nós precisamos conhecer nossos antepassados, né? Verdade? A Lúcia era... A Lúcia... Não é Lúcia, não. Ainda bem que a Maria Lúcia não está aqui, só está na Lúcia. A Lucy é um australopithecus, né? Não é o elo perdido ainda, mas é o mais antigo australopithecus encontrados e que é um ancestral do ser humano. Aí não sei se vocês sabem o que chama Lúcia. Vocês sabem o que chama Lúcia, a Australopithecus? É porque quando estava fazendo a escavação lá na região que eles encontraram da África, quando eles encontraram o esqueleto e tudo mais, eles estavam ouvindo um CD dos Beatles. Foi na época, lá nos anos 60. 60, 70, né? 60 alguma coisa. E aí, sabe aquela música Lucy in Sky, with Diamonds? Estava tocando aquela música. Aí, os cientistas resolveram batizar, quando eles identificaram que aquele Australopithecus era do gênero feminino, eles resolveram batizar de Lucy, em homenagem à música dos Beatles. Então, por isso que ficou a Lucy. E aí, depois da Lucy, né, do Australopithecus, vem aí os Homo, a escala Homo. Então, por exemplo, nós vamos ter lá Homo erectus, Homo de o homem de Neandertal, Neandertales, tal, até chegar no Homo habilis, até chegar no Homo sapiens, né? Então, aí tem a escala do homem, se você pensar no homem, por exemplo, de Neandertal, que foi extinto, né? Era um homem mais troncudo, depois o Homo habilis, o Sapiens foi desenvolvendo mais o cérebro, né? Assim, uma cabeça maior, mas menos robusto, porque usava a inteligência e não a força bruta. E dentro dessa escala aí nós temos aí esse homem, tá vendo? Não sei se vocês perceberam na imagem, tem uma hélice de DNA e depois o homem assim meio que brilhando, assim, o que significa, né? Que depois dessa escala evolutiva até chegar no Homo sapiens sapiens, que é isso que vocês são, vocês sabem, né? Vocês lembram, né? A escala de vocês é gênero Homo sapiens sapiens. O que depois do Homo sapiens sapiens, o que virá, né? Então, assim, o que vai virar na escala zoológica, ou seja, física, eu não sei. Mas na escala do espírito, nós vamos transcender, a gente vai avançando até que a gente consiga chegar depois do reino hominal, que nós temos o reino animal. Na matéria, no corpo, nós pertencemos ainda ao reino animal. Olha lá, um animal racional, certo? Só que, olhando para a evolução do espírito, nós já não estamos mais no mesmo reino. Quando nós adquirimos a capacidade de distinguir o bem do mal, o certo e do errado, ou seja, transformamos no ser racional e moral, o homem, espírito, tá? Sai da escala animal e entra na escala hominal. E um dia chegará numa outra etapa, que é o reino angelical. Como é que nós sabemos disso, nós espíritas? Lá no livro dos Espíritos, e esqueci o número da pergunta, se não coloco eu esqueço, mas tem uma 700 e alguma coisa, vai nos dizer, categoricamente, a espiritualidade nos ensina que a evolução se dá do átomo ao arcanjo. Ou seja,
iniciamos no átomo e vamos percorrer as etapas evolutivas até atingir a escala de anjo? Não, de arcanjo, mais que anjo, né? Então, veja, os espíritos nos ensinam que nós vamos percorrer essa escalada e vamos transcender a matéria até o arcanjo. E eu gosto de pensar assim, porque às vezes a gente faz tanta coisa que a gente fala, não devia ter feito isso, se arrepende de muita coisa, se culpa de muita coisa, e a gente saber que Deus está fora do tempo, e Deus, nosso Pai, Criador, já nos vê como arcanjos que seremos, não é confortador, gente? Porque o nosso fim, lembra que eu perguntei? De onde viemos, para onde vamos? A doutrina espírita nos ajuda a esclarecer de onde viemos. Viemos da simplicidade, fomos criados simples e ignorantes, do átomo. Fomos nos complexificando em termos de matéria corporal, em termo mental, em termos de consciência, tornando-nos mais complexos, então do simples. Muito obrigada, Eduardo. Eu errei até, não era nem 700. O Eduardo está dizendo que é a questão 540. Tá vendo? Quem tem gente para ajudar tem tudo, né? Obrigada, Eduardo. As questões, nossa, às vezes eu quero falar, eu não consigo guardar, eu queria guardar. Tem um pessoal, tem uns amigos evangélicos que eles guardam as citações tudo certinho. Tá lá em tal lugar, fala certinho. Eu não consigo, gente. Qualquer coisa, André, dá um Google que vai. O importante é que eu sabia que tinha, né? Do Eduardo me ajudou a dizer. Então, vocês leem lá a questão 540, que vocês vão ver que está escrito isso lá, os espíritos dizendo que a evolução se dá do átomo ao arcanjo. Bem, é isso, gente. E aí, vamos ver o que Joana fala no próximo parágrafo. Que eu falei tudo isso para preparar vocês para essa fala dela. O momento mais eloquente do seu processo evolutivo. O processo evolutivo de quem? Do homem. Que homem? Do homem da Terra. Porque o homem só está na Terra, gente? Não. Tem humanidade espalhada aí para todo lugar, né? Livro dos Espíritos, de novo, é isso que os Espíritos nos ensinam. Mas aqui nós estamos falando do homem que encarna-se na Terra, né? Desse homem, eu não vou chamar de homem terráqueo, porque nós somos viajantes das estrelas, né? A gente provavelmente não surgiu aqui e não vamos ser arcanjos aqui, nós vamos viajar, nós somos, né, viajantes, peregrinos, né, das estrelas. Mas nesse momento nós fazemos estágio nessa escola. Então é para nós que Joana está dizendo. Então ela está dizendo desse processo evolutivo do homem que está nesse momento evolutivo na Terra, nesse nível. E qual foi o momento mais eloquente desse homem? Vou chamar de homem terráqueo nesse sentido, tá? De quem está nesse momento passando por essa fase evolutiva aqui na Terra, você e eu. Então, o momento mais eloquente do seu processo evolutivo deu-se quando adquiriu a consciência para discernir o bem do mal. Olha lá, se transformou em animal moral. Consegue distinguir o que é bom e o que não é para ele. Faz um juízo de valor. Identifica lá, conforme a palavra de Joana, a verdade da impostura, o certo do errado, prosseguindo na marcha ascensional que o conduzirá às culminâncias da angelitude, que era o que a gente estava falando, do átomo ao arcanjo. Veja, lá no Velho Testamento existe uma história que diz muito bem isso. O que é aquela questão da árvore no meio do jardim, que Deus diz que no momento que Adão e Eva tocasse, comesse do fruto da árvore do bem e do mal, naquele momento ele morreria. Que eu também não sei dizer
Onde está? Eu sei que está no livro de Gênesis, qual versículo eu não sei. Mas não importa, vocês já ouviram essa história, não viram? Essa é uma história simbólica que vai dar exatamente essa transição aqui, ó, que está falando, esse momento que o Jonathan está dizendo, esse momento eloquente em que o homem conseguiu discernir, ou seja, que ganhou o livre-arbítrio. A partir do momento que eu consigo discernir entre o bem e o mal, eu tenho livre-arbítrio e posso escolher, porque Deus nunca quis fazer robôs. Deus não quis fazer robozinho que fosse fazer exatamente tudo o que foi programado para fazer. Por isso nós temos o presente do livre-arbítrio. E por isso mesmo, temos conflitos, temos sofrimentos, porque fazemos escolhas acertadas, mas muitas vezes fazemos escolhas não acertadas e temos que aí não é punição, né? Aí nós somos responsáveis por aquilo que escolhemos. Então, comer o fruto da árvore do bem e do mal significa isso, significa o momento em que nós ganhamos o livre-arbítrio e podemos decidir o que fazer, para onde vamos, o que vamos fazer. Por que lá nas escrituras sagradas, no Gênesis, diz que Deus fala que no momento que comeres daquele fruto, da árvore do bem e do mal, morrerás. O que morreu, gente? Porque Adão não morreu, morreu? Conta para mim. Ou então Deus mentiu? É cada pergunta, né, que eu faço, né, Eduardo? E aí? Falou que ia morrer. Ele comeu e não morreu. E aí? O que morreu? Porque Deus não mentiu. Morreu a liberdade dele. Morreu. Não, aí que ele ganhou a liberdade. Ganhou pelo mal, ganhou para o mal. Aí. E perdeu toda a regalia que ele tinha, toda a confiança que Deus deu para ele, estimulou. Ele perdeu isso. Ô, Beth, Deus seria a ingenuidade, Ana Lúcia está dizendo. Deus seria muito sádico de colocar uma árvore bem no meio, bem aquela que ele não podia tocar, e falar assim, já falou para uma criança? Ó, você tá vendo aqui, eu tô pondo esse brinquedo aqui no meio da sala, não pega, não. Mas é a tentação, aí ele não venceu a tentação. Pois é, nós passamos por isso todo dia, ué. Nós temos que vencer isso. Pois é, mas você faz isso com seus netos? Não, coloca um doce bem gostoso, assim, ó. Não, mas eu explico que não. Primeiro, eles não têm idade, né, para entender. Porque o Adão já era bem grandinho quando ficou lá. Não, era como criança, na verdade. Aí que eu queria dizer para vocês, sabe, Beth? Tá. A gente precisa entender as histórias bíblicas como uma alegoria que está querendo ensinar. Lembra a gente, o que você falou dessa imagem, Beth? Vou voltar lá. Eu me senti criança, aqui, Jesus me ensinando. Então, a outra, né? Você sabe que Jesus estava junto com os povos hebreus o tempo todo inspirando eles. Até quando Moisés, né, e tudo mais, estava lá com eles. Só que os hebreus eram criancinhas, assim, ó, bebezinho, igual essa menininha aí, ó. Então, como é que você ensina as coisas para criança muito pequena? Com histórias, com alegorias. Então, o que é a alegoria da árvore do bem e do mal? A questão do livre-arbítrio mesmo. Só que qual que era a morte? Era a morte da consciência. Então, Deus não mentiu. Quando ele provou da árvore do bem e do mal, ele amorteceu a consciência e foi obrigado, então, a partir para a evolução gradativa, que é essa que nós estamos falando, né? Até a angelitude, pelos próprios erros e acertos. Você sabe, tem uma experiência muito interessante. As tentações, né, Andréia? Isso. Seria, então, isso, as tentações, né? Que a gente Mas passa provavelmente Deus sabia que a gente ia cair. E era necessário. É isso que eu faço. A gente sabe. Coloca um brigadeiro no meio da sala e fala para a criança não comer. Você já sabe que ela vai comer. E tem uma experiência, talvez a Rosane saiba dessa experiência, que foi feita por alguns psicólogos americanos. Eles fizeram a seguinte experiência. Eles deixavam crianças, não eram crianças muito pequenininhas, mas também não eram grandes, não. Crianças 6, 7, 8 anos, eu não lembro a faixa etária, se era de 6 a 10 exatamente. Mas eram crianças, né? Não muito pequenininhas, porque elas precisavam entender o que era a proposta.
e não tão grandes, né? E o que era? Era assim, olha, que ia... Deixa eu ver se eu lembro exatamente a experiência, não lembro das quantidades, mas era exatamente um doce, um brigadeiro. E qual era o desafio deles? Ficar 5 minutos na sala sem comer o brigadeiro. Se eles não comessem, eles iam ganhar outro. Ia ganhar aquele mais um, ia ganhar 2. Se comesse, era só aquele, não ganhava o outro. Compreendeu a experiência? E deixava a criança trancada sozinha por 5 minutos. Você acha que a maioria comeu ou não comeu? Comeu. A maioria comeu brigadeiro, mesmo sabendo que se ela aguentasse 5 minutos, ela ganharia outro. Foram poucas eu não lembro da porcentagem, poucas. Ah, era marshmallow, não era brigadeiro? Eduardo? Era marshmallow, de 7 a 10 anos. Acho que brigadeiro só tem no Brasil, né? Que é um doce brasileiro. Esse do Brasil. Mas o brigadeiro é muito mais gostoso que o marshmallow. Mas, enfim, para você ver, é porque 5 minutos era um tempo muito longo. Então, elas ficaram ali, pelo menos a experiência, porque eles colocaram câmeras, né, para ver o que elas faziam. Só que tinha criança que ficava assim, com a mão embaixo, assim, brigando, percebia que estava brigando, não vou comer, não vou comer, não vou comer. Só que com o passar do tempo, ela acabou cedendo. Então, Beth, essa árvore do bem e do mal parece ser isso, um doce muito bom que alguém te fala, você não pode comer, e a gente não dá conta, né? Por quê? Porque a nossa natureza humana nos faz experimentar, mesmo sabendo que nós vamos perder. Você concorda? Quando a criança comeu, ela sabia que ela perdeu o outro. E nós sabemos que nós vamos perder e nós fazemos. Então, para entender esse homem com toda essa complexidade psicológica que nós precisamos estudar muito. Porque é isso, a gente faz isso. Eu não sei vocês, eu faço. Às vezes eu sei que não é bom eu fazer daquele jeito, porque vai ter essa e essa consequência. E eu fico brigando, lutando, mas tem hora que eu não resisto. E faço. Vai falar, eu sabia que ia ser assim. Por exemplo, quem compra por impulso, compra pela satisfação de comprar e depois fica com a dívida e sabe que vai ter um problema para pagar. É ou não é, gente? A gente quer satisfação imediata. É comer a árvore do bem e do mal e deixar as consequências para depois. Bem, tudo bem, gente? Acabamos a primeira leitura aqui dos 2 primeiros parágrafos. Então, ela falou sobre a definição do homem e falou desse momento de transição aí, em que do animal irracional ou racional fragmentado, o homem tem um ponto de virada em que ele entra no reino nominal, justamente quando tem a capacidade de livre-arbítrio, de decidir por si próprio. E depois, a próxima, que ela fala que vai ser o quê? O próximo ponto de virada é na angelitude, né? Vocês gostariam de comentar alguma coisa, de perguntar, enfim. Dou a palavra para vocês. Achei bem bacana essa contextualização e parece que todo esse processo de autoconhecimento e evolução está bem atrelado à consciência, né? Essa explicação sobre o fruto, essa questão do livre-arbítrio. Então, à medida que a gente vai tendo consciência, é que a gente vai conseguindo escolher e aí sim tem um progresso, né? Que a gente sai desse... realmente faz sentido quando nessa analogia de Adão e Eva, porque a partir do momento que eu tenho consciência, aí sim, se eu fizer certo, é mérito meu. Se eu faço certo ou errado sem consciência, eu estou sendo como se fosse um robô. Eu estou no apagão. Então, a consciência é nosso desafio, se despertar primeiro, talvez, em seguida a gente exercitar a escolha, né? O poder de escolha. Saber, não somente saber, mas fazer aquilo que se sabe, né? Uhum.
Exatamente. Esse é o nosso desafio. E a gente precisa estudar, compreender isso para tomar decisões bem acertadas, né? Para poder dizer, eu vou aguentar os 5 minutos e não vou comer o marshmallow, porque vai valer a pena. Então, isso serve para nós como? Sabe quando aquele parente difícil nos torra a paciência, que você vai falar assim, eu vou contar até 10. Eu vou aguentar, eu vou ter paciência, porque vai valer a pena, porque minha consciência vai ficar em paz. Às vezes a gente não consegue e estoura, mas nós estamos nesse processo de tentar mais uma vez, a gente sempre vai ter oportunidades para fazer melhor, né? E até de tanto fazer, de tanto fazer, de tanto fazer, tentar errar, uma hora a gente vai acertar. Quando a gente acertar, a recompensa vai ser tão satisfatória que a gente não vai querer errar mais. É ou não é assim? Faz tão bem para a gente que a gente fala, não vou fazer nunca mais daquele jeito. Mas isso, gente, é só vivendo. Ninguém conta pra gente, a gente faz isso. A gente não faz isso com os filhos. A gente quer passar a nossa experiência, nossa, olha, tá vendo, eu errei nisso. O que acontece? Eles erram no mesmo lugar. Por quê? Você tem que viver. Se você não viveu, você acaba não... Seria muito inteligente a gente aproveitar a experiência dos outros. Eu acho que é muito. Só que muitas vezes a gente não consegue. A gente quer testar para a gente mesmo, quebra a cara, acerta, erra, tem a satisfação do acerto, tem a responsabilidade do erro, mas assim caminha a humanidade. E agora um pouquinho de filosofia, gente. Não me culpe, a culpa é de Joana, tá? Ela que trouxe, eu só trouxe uns adendos aqui, para vocês entenderem. Estudado largamente através dos séculos. Quem, gente? O homem. Então, lembra que eu falei, o que sou eu vem, ó, de muito tempo atrás, né? Então, ela vai voltar lá aos filósofos gregos, lá da antiguidade clássica. Então, ele vai falar que o homem tem sido estudado através dos séculos. Na verdade, a gente poderia até melhorar, através dos milênios, porque a Grécia Antiga é antes de Cristo, né? Ou seja, nós estamos falando há séculos antes do Cristo. E aí ela vai falar do Protágoras. Gente, não é Pitágoras. No PDF, eu acho que fez a conversão, colocou Pitágoras. A gente conhece o grego Pitágoras, lá da matemática, do teorema de Pitágoras, mas não é ele. É Protágoras. Protágoras foi um sofista, ele não foi filósofo. Depois eu vou explicar rapidamente para vocês. Ele foi um sofista que brigava, tinha uma certa dualidade com os filósofos, tá? Os sofistas, eles eram muito práticos, sabe assim? Era para vida do dia a dia, né? Vamos dizer assim, para os interesses. Os filósofos já era mais assim no campo das ideias, era essa a diferença. Então, o Protágoras de Abdera viveu na Grécia, na cidade de Abdera, né? Nasceu em Abdera, por volta do ano 490 antes de Cristo. O que significa isso, gente? 500 anos, 5 séculos antes de Jesus. Então, há 2.500 anos atrás, a gente tinha esse sofista, Protágoras, dizendo o seguinte, que o homem é a medida de todas as coisas. O que isso significa? Que o homem é a medida de todas as coisas. Ele está defendendo o relativismo, que a forma como eu enxergo as coisas tem a ver com o meu ponto de vista pessoal. E é ou não é isso, gente? Né? Porque a pessoa fala, tudo depende do olhar, depende do ponto de vista, não é? Então, Protágoras já dizia isso. A gente acha que os antigos não tinham essa capacidade, né, gente? E a hora que a gente vai ver, você vê, olha quanta coisa rica que tem esses pensadores, né? Então, olha só o que a Joana vai dizer. Protágoras afirmava que ele, o homem, é a medida de todas as coisas. Certo? Então, os sofistas defendiam o relativismo. Tudo é relativo ao homem.
Já outro filósofo famoso, vocês conhecem, chamado Sócrates. Inclusive, Sócrates, para nós que somos espíritas, ele está presente lá na codificação, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, fala bastante sobre a contribuição de Sócrates. Nós temos algumas falas dele, né, algumas mensagens. Então, Sócrates foi o espírita antes do espiritismo. Sócrates defendia ideias cristãs antes do Cristo. Então, nós deduzimos que Sócrates foi mandado, né, pelo Cristo mesmo, antes dele, para já trabalhar as mentes. Então, as ideias de Sócrates eram amplas. Aqui, Joana não vai falar exatamente das ideias de Sócrates, convido vocês a lerem, eu não lembro qual capítulo que é, mas logo no início do Evangelho segundo o Espiritismo vai ter assim um capítulo que dedica às ideias de Sócrates, que é muito interessante, tá? Mas nós vamos falar aqui. Mas enquanto Sócrates elucidava ser o objeto mais direto da preocupação filosófica. Lembra que eu falei para vocês? Já já eu leio, Márcio, o que você escreveu. Deixa eu só completar aqui, já já eu leio. Lembra que eu falei para vocês a questão que existia uma disputa de ideias entre os filósofos e os sofistas. Então, entre Protágoras e Sócrates, olha a diferença aí, gente. 100 anos, né? Então, eles não conviveram, vocês concordam? Assim, ó, tete a tete. Quando eu falo disputa, é a disputa de ideias, tá? Então, a ideia do Protágoras e a ideia de Sócrates eram diferentes sobre a forma de atuar no mundo, mas ambas as correntes, a corrente filosófica socrática, quanto os sofistas com Protágoras, vão dedicar especial atenção para discutir essa questão do que é o homem. É isso que a Joana está querendo dizer aqui, ela está trazendo isso para dizer. Era a preocupação da filosofia, era a preocupação dos sofistas, a questão do homem, tá? Então, Sócrates aqui, ó, de Atenas, né? Sócrates da cidade de Atenas, na Grécia Antiga, no ano de 399 a.C. Então, Sócrates é mais novo do que Protágoras, 100 anos depois, do século IV, e Sócrates é um filósofo que impactou tanto a filosofia que a gente fala da filosofia pré-socrática, quer dizer, igual a gente fala antes de Cristo, depois de Cristo, na filosofia grega a gente tem a filosofia antes de Sócrates, que é a filosofia pré-socrática, e depois de Sócrates. Ele foi um divisor de águas e não deixou, assim como Cristo, nada escrito. Tudo que a gente sabe do pensamento de Sócrates foi nos contado pelos seus discípulos. O mais famoso deles, Platão. Por isso que o platonismo é com base nas ideias, né, nas ideias de Sócrates, não necessariamente exatamente nas ideias que era de Sócrates, porque ele não deixou nada escrito. Aristóteles também vai seguir um pouco, Aristóteles discípulo de Platão. Ou seja, eu tenho Sócrates, Platão e depois Aristóteles, todos nas ideias socráticas. Vou ler aqui para vocês o que o Márcio aqui contribuiu. O Márcio escreveu que o homem é a medida de todas as coisas que são, enquanto são, das coisas que não são, enquanto não são, que é a frase completa do Protágoras, né? A frase completa, que é o que Joana trouxe, que o homem é a medida de todas as coisas, é o resuminho da primeira parte. Então, ele vai falar das coisas que são, ou seja, das coisas tangíveis, né? Então, o homem é a medida das coisas que são enquanto elas são, ou seja, da materialidade, das coisas que são tangíveis. E das coisas que não são enquanto não são, ou seja, o que é não tangível, tá? E aí, agradeço, Márcio, a contribuição. Para encerrar, vou só ler essa parte, que aí fica nesse slide, depois a gente continua só esse parágrafo aqui, que vai falar de filosofia, que durante o estoicismo, eu vou explicar o que é estoicismo já já para vocês, tá? Já já eu falo. E o neoplatonismo. Então, olha, você tem Sócrates, que tinha como discípulo Platão.
Aí Platão, sim, escreveu muitas coisas, tinha as ideias platônicas. Só que depois de Platão vieram seus discípulos, um deles, por exemplo, Aristóteles. E aí é o que a gente conhece como o neoplatonismo, as ideias depois, né, já atualizadas de Platão. Então, teve uma época em que teve esse movimento filosófico chamado estoicismo e esse outro movimento filosófico do neoplatonismo. E mesmo nesses movimentos que vieram após Protágoras e Sócrates, houve uma preocupação para que ocorresse a dissolução do homem e a natureza. O que é isso, gente? É olhar para o homem como parte da natureza. É isso, dissolução do homem na natureza, como parte da natureza. Mesmo assim, mesmo colocando o homem nesse caráter mais material, mesmo assim, a gente percebe nesses movimentos, revela a grande preocupação de ambas as escolas, estoicismo e neoplatonismo, com o ser admirável que é o homem. Então, tá vendo? Mesmo não sendo um pouco diferente do que Protágoras e Sócrates falou, até do entendimento do homem transcendental, não importa se a ideia é diferente. O que está importando aqui é que essas correntes filosóficas sempre se preocuparam em responder o que é o homem, em estudar o que seria o homem. Aí eu preciso mostrar 2 slides para vocês. Não preocupem-se que eu não vou ler, não. É só para vocês. Lembra que eu falei para vocês, eu até já falei. A divergência das ideias sofistas e das ideias socráticas, enquanto os sofistas pensavam no relativo, o homem sendo a medida de todas as coisas, Sócrates já defendia o absoluto. Então era diferente, sabe? O absoluto no sentido de que Sócrates entendia que existia um mundo ideal, por isso que a gente fala de platonismo, sabe? É um mundo ideal onde existe o absoluto. Sabe como é que Jesus vai ensinar isso, gente? Essa ideia aqui entre o relativo e o absoluto? Vamos ligar com Jesus? Onde que Jesus vai entrar nessa disputa entre sofistas e socráticos, hein? Jesus disse assim, que existem 2 reinos. O reino do mundo e o reino de Deus. E que o homem vivia no reino do mundo, mas ele deveria dar valor e se preocupar com o quê? Com o reino de Deus. Então, quando Jesus diz que existe o reino do mundo e o reino de Deus, ele está falando isso. Existe a matéria no relativo, mas existe um lugar, um local, uma condição, não é nem um lugar, é uma condição em que é o absoluto, que é onde é o que ele chama de reino de Deus. E onde que estava o reino de Deus? Não era lá, longe em algum lugar, mas o reino de Deus estava dentro de nós, no sentido de que nós transcendemos ao reino do mundo. Filosofia cristã, ligando com a filosofia grega que foi antes do Cristo. E por fim, o último, eu prometi falar do estoicismo, né? O que foi o estoicismo? Foi uma escola filosófica criada, né? Mas depois ela foi difundida em Roma, mas ela foi criada na Grécia, mas não teve muito sucesso na Grécia. Ela foi fazer sucesso mesmo em Roma, quando depois Roma invadiu a Grécia, enfim. Essa escola ela foi criada por Zenão, na cidade de Atenas, por volta de 300 a.C., tá vendo? Olha, 500, eu vou arredondar, 500 a.C., Protágoras, os sofistas, depois 100 anos, mais ou menos 400 a.C., Sócrates, depois vem mais 100 anos o estoicismo. O estoicismo está muito na moda ultimamente, não sei se já ouviram falar. O tema central do estoicismo é que todo o universo seria governado por uma lei divina e racional. Olha só, o Espiritismo fala isso, não fala? E vai prezar pela fidelidade ao conhecimento e o foco em tudo aquilo que pode ser controlado pela própria pessoa. Olha só que interessante. Você vai pensar no que pode ser controlado por você. E no estoicismo, todas as coisas que são externas a você são desprezadas.
Ou seja, você vai focar só naquilo que você pode controlar. E o que você pode controlar, o verdadeiro poder é de se mudar a si próprio. Eu trouxe uma frase de um pensador romano chamado Marco Aurélio, que vai falar sobre o estoicismo. Ele diz o seguinte: você tem poder sobre a sua mente, mesmo quando não tem sobre os fatos externos. Compreenda essa lição e você encontrará toda a força de que precisa. Marco Aurélio. É ou não é, Rosane, uma filosofia, uma para eles era filosofia, mas na verdade a gente pode dizer que isso era uma psicologia, mas não tinha esse nome na época, né? Sim, sim, nossa, isso mesmo, bem isso. O quanto que lá o ser homem, Deus já estava trazendo toda esse exercício para que a gente hoje já esteja nesse aprendizado de fazer essa conexão do eu divino, né? Desde lá de Protágoras. Protágoras, né? Então, fazer esse exercício dessa conexão com o eu divino. E aí me remete ao mês de janeiro, né? Já que a gente falou da psicologia, trazendo como alusão o mês de janeiro, o mês branco, para que a gente cuide da nossa alma, cuide do psique, cuide das emoções, das sensações, reconheça cada uma. E aí, mais uma vez, aquele filme, Divertidamente, traz para a gente essa concepção, essa orientação do que são as nossas emoções, as nossas sensações, reconhecê-las e cuidá-las conforme a gente está tendo a consciência, né? Doutrina espírita, em tudo que você trouxe, em cada um dos slides, traz o aprendizado e o aprendizado, a tomada de consciência nossa, né? Muito legal. Eu fico aqui assim vibrando, que bacana a gente ter esse conhecimento do que somos, esse potencial que Deus nos fez. Exatamente. E Joana é cirúrgica, né? Ela traz os pontos assim para a gente refletir. Bom, uma intelectual, né, gente? Então, o que tínhamos para hoje é isso. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco. O tempo é relativo. Se fosse absoluto, a gente podia ficar até o fim do livro, mas não é. Chegou na nossa hora. Gratidão à atenção de todos vocês por esse tempo que estivemos juntos. Agradeço a oportunidade de estar aqui, de estudar com vocês, porque a gente aprende juntos, isso é muito bom. Rogando a Deus, nosso Pai de infinita bondade, novamente nos abençoe. Agradecemos pelas lições de hoje, pedimos que possamos ter força para refletir sobre essas lições, aplicá-las na nossa vida. Pedindo a Jesus, ilumine-nos nesse despertar da consciência, nos faça ver os caminhos que devemos seguir para que possamos fazer dele o nosso modelo e guia. Jesus abençoe. Vamos encerrar o nosso encontro com os corações emanados, entoando a oração que Jesus nos ensinou, pedindo por nós mesmos e também por aqueles que não puderam estar presentes nesse momento conosco, por aqueles que vão acompanhar nessa gravação, e envolvendo o nosso planeta Terra num grande abraço, vibrando por paz e saúde para todos os seres humanos que estão encarnados nesse planeta, porque a nossa vibração pode ser uma gotinha no oceano, mas ela vai fazer diferença. Às 8 horas, né, Maria Zélia? Todo dia, orando e rogando pelo nosso querido planeta escola, esse planeta abençoado que nos acolheu e nos serve de instrumento para muitas lições. Então, só podemos dizer,
Pai nosso que estais em toda parte, santo é o seu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, na mesma medida que vamos perdoando aquele que nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações. Livra-nos do mal que reside em nós mesmos. Que assim seja. Graças a Deus. Ótima semana a todos. Grande beijo. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite a todos, até semana que vem. Boa Muita noite, luz. Gustavo.